Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Hoje é dia 26 de junho de 2018, eu tô dando essa data, mas não garanto que é hoje que eu vou publicar esse vídeo, pode ser no dia 27 e pode ser até no dia 28, explico por quê. Meus filhos estão de férias e eles entram e saem de casa. Agora eles desceram para brincar um pouquinho na casa da avó. Eu aproveitei, parei tudo aqui, né, que eu tô sozinha. Falei, não, vamos pelo menos começar a gravar o vídeo. Tem parente de fora aqui, onde a gente mora, enfim, meus irmãos. Tem sido meses difíceis, então a qualquer momento eu tenho que parar de gravar e eu vou ter que gravar aos poucos. Mas eu tenho certeza que o Senhor é conosco e a palavra vai ser ministrada. De um modo ou de outro, a gente vai conseguir ministrar essa palavra. Amém, meus irmãos? Bom, eu tenho percebido isso já há algum tempo, alguns meses, assim, de modo mais sensível, de modo mais enfático. Isso me assombrou, isso me abalou um pouco. E é sobre isso que eu tenho sentido e percebido que eu vou trazer para os irmãos. Nós hoje vamos caminhar pelo livro de Abacuque, nós vamos em Sofonias, nós vamos lá em, deixa eu olhar correndo, Joel, nós vamos em Isaías, nós vamos em Apocalipse, em Lucas, tá? Então, assim, o que não falta hoje, para variar, né, meus irmãos? O que não falta aqui no nosso canal é Bíblia, Tessalonicenses. Então, prepare-te, que a gente vai fazer aos poucos, mas o importante é que faça com qualidade, né? Não adianta eu querer fazer tudo correndo aqui, chutar o pau da barraca, entregar no ventilador e deixar os irmãos se virarem. Não funciona desse modo. Então, eu quero, desse momento, pra gente ir com calma, porque eu já decidi que se eu não puder gravar esse vídeo todo agora, eu vou fazendo em pausas. Eu quero começar lendo com os irmãos todo o capítulo 3 de Abacuque. Todo o capítulo 3 de Abacuque, tá? E dali a gente parte com a mensagem. E vocês vão prestando atenção comigo aos pouquinhos, e eu acredito que a gente vai chegar numa razão aí. Essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje com os irmãos, ela serve de advertência. Ela serve de advertência, meus irmãos. Olha, tem vezes que eu estou dentro de casa e eu desejo tanto poder saber o que está acontecendo no mundo inteiro, pelo menos as coisas mais bizarras e esquisitas. Mas pouco tem chegado pra gente, é terra partindo no mundo inteiro, buraco aparecendo, vulcão para tudo quanto é lado, mar que está se recuando, né? Então eu gostaria de ter mais notícia disso de modo mais real, de modo mais acompanhar mesmo, né? De modo real essas coisas, mas como o mundo é grande para mim, a gente não consegue, né? E falta tempo também da gente pesquisar e garimpar na rede essas coisas. Mas o pouco que chega, meus irmãos, já estão sendo suficiente para falar, olha, tô próximo, mas eu tô muito próximo, como nunca tive. Amém? No seu tempo, é claro, né? Aliás, eu acho que em tempo nenhum, porque nós estamos aí à porta do reino de Deus, que vai vir sobre a terra através do reino de Jesus Cristo, milênio e depois a eternidade. Então, como nunca. Então tá, capítulo 3 de Abacuque é uma oração. Para quem não conhece o livro de Abacuque, basicamente é um livro de clamor, é um livro de lamento, é um livro de que Abacuque, ele tá vendo a injustiça, ele tá sofrendo e ele fica rodeando Deus e perguntando até quando, por que o justo consegue triunfar, né? E ele entra com esse tipo de conversa. O livro de Abacuque é um livro muito bonito. Eu sempre gostei muito do livro de Abacuque, é um livro muito bonito. E o livro de Abacuque, ele responde muitas questões que nós fazemos. Nós perguntamos, por que Deus, que tem gente morrendo, gente inocente morrendo? Por que crianças e crianças e crianças sendo violentadas, abandonadas? Por que tem gente que mora na rua passando fome? Por que o ímpio prospera? A gente vê, às vezes é o vizinho da casa, às vezes é aquele parente ímpio, perverso, que prospera, tudo que faz dá certo, o cara não pega nem gripe. E você, com uma pessoa justa, você está sempre sendo oprimido, perseguido, né? Então, basicamente, o livro de Abacuque, ele trata desses termos, só que é um livro de profecia para o futuro também. Abacuque profetiza.
Porque Deus é tão cheio, é tão glorioso, é tão poderoso, que uma palavra que sai da boca de Deus, ela ilumina todo o universo. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela vai e vem, não volta vazia. Sabe, e o que nós temos hoje, que nós chamamos um compêndio de livros, que se chama Bíblia, é o suficiente para que, se você ler de todo o teu coração, com todo a tua disposição de realmente de esquadrinhar essas escrituras, você vai receber tanto do Espírito Santo, porque é Ele quem nos revela, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos convence, é Ele que tira todo o medo, toda dúvida, toda insegurança, é Ele quem nos dá certeza daquilo que nós cremos. Amém, meus irmãos? Então, me perdoe, o capítulo 3 começa em uma oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, olha só no capítulo 3 de Abacuque tem todo um estudo, se a gente quiser. E alguma coisinha eu vou puxar aqui com os irmãos. Primeiro eu li todo o capítulo para a gente simplesmente conhecer essa palavra. Mas agora eu queria observar algumas coisas com os irmãos. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 3, nós vemos Abacuque intercedendo, pedindo que Deus trabalhe a sua obra no decorrer dos anos e que na sua ira ele tenha misericórdia. Todas as vezes que a gente lê livros de profeta, basicamente a gente vai ver eles começando falando pedindo a Deus
para ajudar com que o povo se arrependa, para Deus trabalhar a sua obra. Deus pede arrependimento, Deus pede ao povo que reflita, né, que veja que não é assim, não é por aí. Toda vez, Deus começa pedindo conserto. Então, nos versículos 1 e 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quer dizer, como profeta, Deus ele já mostrou para Abacuque que o juízo está vindo. E aí ele fala, e me sinto alarmado, quer dizer, ele se sente em alerta, ele se sente aflito, ele se sente afligido, né? Tenho ouvido as suas declarações. E aí ele fala, viva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Porque se nós conhecemos verdadeiramente a obra de Deus, o temor de Deus ele vem sobre o coração dos homens. A obra de Deus ela é precedida pela palavra, e a palavra ela nos ensina a obedecer a Deus, a sermos humildes e tementes e ter a Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque esse mundo jaz no maligno, e quem não se colocar na vontade de Deus, na soberania, debaixo da soberania do Pai, vai ter que cair e passar pelo juízo. Então ele fala, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, se vocês leem no Velho Testamento, todos os momentos em que a Bíblia fala que Deus ele veio e trouxe juízo no meio do povo ou de um povo, vocês vão ver que Deus ele sempre teve um remanescente do qual ele teve misericórdia. Mas normalmente esse remanescente, a minha voz está indo embora, normalmente esse remanescente são aqueles que não se prostraram para o diabo. Normalmente o remanescente são aqueles que temeram, amaram e obedeceram à vontade de Deus. Normalmente os remanescentes que Deus salva são aqueles que pelo menos até o fim eles vão se inclinar para Deus. Tem muitos que são remanescentes que passam por uma certa chibatada de Deus. Deus corrige aquele filho que ele ama, porque ele não nos chama de bastardos, mas ele nos chama de filhos. E muitos têm que passar pela correção da vara, mas ainda assim se torna remanescente, porque se arrepende, a ficha cai, os olhos se abrem e essa pessoa se volta de todo o coração para Deus. Então, nós vemos aqui o profeta falando sobre isso. Não vou me alongar muito, mas no versículo 3 em diante, vemos Deus vindo na sua ira. Então, nós lemos isso. E veja no versículo 5 que diz o que vem adiante de Deus. E é aqui que eu começo então a chamar a atenção dos irmãos. Porque lendo o livro de Abacuque e olhando para fora da nossa janela, será que o mesmo que está escrito aqui não está acontecendo lá fora? Então vamos voltar lá no versículo 5 até o versículo 12. Olha lá o que diz. Adiante de Deus, eu poderia dizer assim, né? Adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha, e sacode as nações. Nós estamos falando aqui de nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Tenta imaginar essas coisas aí, essa cena. Os outeiros, o que é um outeiro? Um monte, uma colina, tá? As colinas. Os outeiros eternos se abatem, quer dizer, caem por terra. Os caminhos de Deus são eternos. Vejam as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Porque aqui você vê um cenário em que a natureza está reagindo com a proximidade de Deus. E contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos. Cavalo também é um personagem que tem sempre envolvido com ira. A ira de Deus, ela tem sempre algum cavalo no meio, tá? Mas vamos lá, vamos com calma. Nos teus carros de vitória, tiras o descoberto teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem. Então você vê aí a natureza literalmente crolando
passam torrentes de água. O que é uma torrente de água? É uma tempestade, é um dilúvio, é uma chuva forte com vento. Inunda, né? As águas se agitam no meio da tempestade. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. As profundezas do mar. Meus irmãos, pouquinho que eu já estudei, eu entendi que as tsunamis mais potentes são aquelas que vêm das profundezas. Porque a massa de água que é deslocada dessas profundidades, elas são tão pesadas, elas têm tanta potência de poder mesmo, né? Elas têm potência que elas vêm como um muro aonde passam. Então, uma tsunamizinha de baixa profundidade, tipo 2, 3, 4, 5 metros, 10 metros, faz um pouquinho de estrago, faz um pouquinho de barulho. É onde a gente tem visto o mar entrando em algumas cidades, né? As ressacas que estão mais atiçadas nos últimos anos, então tem pouca profundidade, apesar de vir do oceano. Eu não sei qual é a profundidade, mas não é uma coisa tão... Mas, quando uma tsunami ela vem do mar mais profundo, ela vai ganhando força quanto mais ela avança para o lado da terra, sabia? Porque vem uma força, né? Aí são leis da física, para quem conhece. Mas a força, ela vai só tomando potência. E aqui você lê no livro de Abacuque dizendo: as profundezas do mar faz ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. São tsunamis muito perigosas, são tsunamis fatais. Eu acredito, meus irmãos, que essas tsunamis aqui nós ainda não vimos. E não vamos estar aqui para ver quando elas vierem, mas elas vão vir. Tanto é que muitos têm sonhado com tsunami há anos, eu mesma sou uma. Mas versículo 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Então a Bíblia diz que a flecha de Deus, né, falando de modo mais simples, ela é tão brilhante que a lua e o sol param nas suas moradas, nas suas rotas, na sua órbita. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Então, olha só, nós vimos aqui então a natureza se agitando com a proximidade de Deus. E lendo esse texto, a gente entende que essa proximidade de Deus não é só que Deus manda cavalo, manda anjo, manda não sei o que para fazer o trabalho. Não. O próprio Deus se levanta e vem sobre a terra e pisa na terra. Inclusive, a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Quer dizer, você já viu, eu não sei se eu vou ser correta aqui, mas eu acredito que esse negócio de estrada é tipo aquele banquinho que a gente apoia o pé. E a Bíblia fala isso aqui, tá? Então é pesado, meus irmãos, é pesado. E aí, continuando, lá no versículo 17, aqui ó, do versículo 13 até o 17, vemos o profeta Abacuque na angústia. Ele entra num estado de angústia porque em silêncio espera o dia da angústia que virá contra o povo que os acometia. E aí eu fui ver a palavra acometia no dicionário, o que ela significa? Significa insultava, provocava, ofendia. Então olha lá no versículo 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Aqui você vê Abacuque literalmente desfalecido. Alguém diria até que ele estava em depressão, né? Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, que nos ofende, que nos insulta, que nos provoca. Agora, se você presta atenção, esse finalzinho aqui, quando ele fala assim que em silêncio ele tem que esperar o dia da angústia que virá contra o povo que os acometia, que os ofendia, você vê Abacuque dando uma declaração muito clara.
Porque se você ler todo o livro de Abacuque, você vê ele começa a questionar a Deus. Por que que o Senhor não faz justiça? Por que que o ímpio prospera? Por que daqui? Por que dali? Ele está indignado, ele está afligido vendo a maldade no mundo ao redor dele. E ele entra naquele processo de angústia e ele começa a questionar Deus nas suas orações. Então Deus responde e começa a responder que vai vir um juízo. E aí no finalzinho você vê que ele então tem que no silêncio dele esperar o dia da angústia que vai vir contra o povo perverso que os acometia, né, que os ofendia. Quer dizer, em palavra curta, meus irmãos, a Bíblia fala para nós não desejarmos a vingança do ímpio. A Bíblia fala para nós também não nos irarmos, não nos levantarmos contra a impiedade, querendo nós fazermos a justiça. Mas a gente deve entender que a justiça vem do Senhor. E isso então nos leva a esperar em silêncio o dia da angústia que vai vir contra os ímpios. Então, mesmo que Abacuque aqui descreve que ele tinha que passar, nós também temos que passar. Nós temos visto injustiça dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso quarteirão, na nossa escola, no nosso trabalho. Esses dias conversando com alguns irmãos, todo mundo tem uma coisa em comum. Todos nós, ou pelo menos a maioria, se sente a ovelha negra da família. É engraçado, né? Realmente eu acho que nós somos a ovelha branca e eles são os negros, porque eles são as trevas e nós somos a luz. Sabe, mas é isso, às vezes a gente vai na casa de um parente, a gente sente que nós estamos ali demais, nós estamos em excesso ali. Parece que eles olham para nós com os olhos tortos. Eles olham, eles riem, eles conversam, mas nós somos os crentinhos, os perfeitinhos, sabe? E às vezes a gente nem é convidado a participar de certas coisas, ou então a gente é sempre para eles como uma coisa abominável. E a gente se ofende com isso. Eu estou passando isso aqui esses dias. Eu estou passando por isso aqui esses dias. Mas ontem, conversando com uma irmã que começa a contar a mesma história, que parentes chamaram ela para comer na casa deles, ela sempre diz que não, porque ela está sempre empenhada. Um belo dia ela decidiu ir. E ela conta que ela chega lá, nem cumprimentaram ela, nem a pessoa que convidou ela, nem cumprimentou ela, porque estavam envolvidos com jogo de carta e bebida. Então, assim, né, é aquela coisa julgada, que vem para minha casa almoçar, mas você é de casa, não... E ela se sentiu muito mal ali. E ela foi embora, falou, não volto mais, se eu puder, não volto mais. Mas, conversando isso com essa amada, eu entendo que água e óleo não podem se misturar. Ou, como diz a palavra de Deus, luz e treva não se misturam. Isso é um princípio, eu chamaria físico e espiritual. Se você pegar, por exemplo, um copo d'água e o mesmo copo de óleo, misturar numa garrafa, você chacoalha, até doer a mão, põe em cima da mesa, vai virar uma mistura esbranquiçada. Mas ao mesmo tempo, se você continuar olhando, ela já começa rapidinho a se separar, a se destacar uma da outra. E daqui a alguns minutos a água está embaixo. Não, a água está em cima e o óleo está embaixo. É um negócio assim, totalmente separado um do outro. Por quê, meus irmãos? Porque não se misturam. São densidades diferentes, são pesos diferentes, são composições diferentes. Não tem como misturar. Assim é a igreja, é o santo. A gente até é o sal da terra, a gente é a luz do mundo. Nós somos percebidos até demais no meio dos ímpios, porque nós os incomodamos com a nossa presença. Porque do mesmo jeito que dentro de nós tem o Espírito Santo que brilha e nós somos luz, neles tem opressão demoníaca, espíritos que têm legalidade para agir na vida deles. Então, quando a gente chega num ambiente familiar, que são pessoas todas perdidas, a tendência dos espíritos imundos que influenciam a vida dessas pessoas se agitarem. E às vezes a gente até vê isso fisicamente, porque se manifesta. Então, meus amados, a gente não pode então desejar a desgraça do ímpio. Mas é como disse Abacuque, eu vou esperar em silêncio. Eu vou esperar em silêncio o dia da angústia que vai vir contra o povo que nos persegue, que nos ataca, que nos assalta, que nos descompõe, que nos injuria, que nos insulta, que nos ofende, que nos provoca. Porque na realidade eles não fazem a nós, eles fazem a Deus. Quando Jesus fala assim no céu, né, ele fala que vai ter 2 turmas lá.
E ele vai separar, né, as ovelhas boas das más. E aí ele fala assim: tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de vestir. Vende, benditos do meu Pai, para a morada, né? Depois ele fala assim: eu tive sede e não me destes de comer, tive fome e não me destes, né? E aí eles falam: mas quando foi que o Senhor teve sede, teve fome? Aí ele fala assim: toda vez que um desses meus pequeninos teve ou fome, ou teve frio, né, alguma necessidade, pediu ajuda e você disse não para ele, foi a mim que você disse não. Então, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles compram a causa do seu povo de modo pessoal. Então é uma ofensa a Deus, e Deus ele vai vir com o chamado dia da angústia. E aqui você vê então Abacuque nos versículos seguintes, continuando a descrever o quadro do tempo que ele está ali esperando o dia da angústia em silêncio. Ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Sabe o que é produto da oliveira mentir? Eu moro numa região cheia de oliva. Eu moro na Itália, sul da Itália, estou aqui conversando com os irmãos e eu vejo tantas árvores de azeitona na minha frente. E a gente vê o ano inteiro essas árvores frondosas, verdinhas, e tem um período, né, que é o período dela germolhar e dar fruto, e aí onde você vai, você vê elas tudo cheio de bolinha, são as azeitonas, né, muito bonita a árvore de azeitona. E aí você olha e fala: nossa, tá tudo carregado de azeitona. Aí chega a época da colheita. Os produtores então recolhem, eles colocam uma rede debaixo da árvore. Tem aqueles que são mais profissionais, eles vêm com um trator especial que ele engancha na árvore e sacode e cai as azeitonas. E tem aqueles que pagam pessoas que vão recolhendo a azeitona com vassoura, eles vão batendo na árvore com a vassoura e as azeitonas vão caindo. E aí eles pegam essa oliva, essa azeitona e levam para prensar, para fazer óleo. Só que na hora que eles prensam, eles pensam que vai dar um tanto de óleo, só que dá pouco. Por quê? Porque o fruto da oliveira mentiu. Não virou aquela azeitona cheia, sabe, carregada, bela nutrida, mas aquela fruta desnutrida, aquela fruta raquítica. E é isso que Abacuque está falando, tempos em que os frutos, né, por mais que você os recolha, eles não vão ser sinceros na produção final que eles tinham que ter. E aqui ele fala de oliveira, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco pela morte, pela peste ou pelo algum lobo, né? E nos currais não haja gado porque vão morrer de fome. Quer dizer, está falando aqui de um período. Está falando aqui de um período de seca, de deserto, de fome, de dificuldade. E curiosamente, meus irmãos, pensem comigo, nós também não estamos vivendo mais ou menos um quadro assim? Se você hoje pegar R$100 para fazer compra no supermercado, você consegue comprar muita coisa? Mas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se você pegasse os mesmos R$100, você não conseguiria comprar um pouco mais de coisa? Aqui na Itália, meu marido hoje me deu 30 euros. Ele falou para mim assim: compra carne e vai no supermercado e compra o que faltar. Eu tô precisando comprar sabonete, eu tô precisando comprar detergente para lavar prato, eu tô precisando comprar um produto para limpar a casa também, ainda mais agora que eu tô com um cachorrinho dentro de casa, eu lavo a casa toda hora. Tô precisando comprar açúcar, que meu açúcar acabou, e eu já começo a pensar na minha cabeça tanta coisa que eu, porque sou dona de casa, sinto falta, né, das coisas, a gente percebe muito rápido a necessidade, e eu já fico pensando: o que eu compro com isso? Eu tenho que pegar 20 para comprar de carne, que também vai ser aquele valor ali, e 10 para me arrumar de detergente. Aonde que eu vou vasculhar para conseguir, né, fazer tudo isso? Então nós estamos vivendo tempos, amados, de carestia, tempos de seca, tempos de dificuldade. O mundo tem caminhado para dificultar a vida do homem. A gente já não consegue mais ter aquela prosperidade que tivemos alguma vez na nossa vida. Mas a gente está esperando com silêncio o dia do Senhor. Mas olha só o que Abacuque faz no versículo 18 e 19. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. Mas por que ele fala Deus da minha salvação? Será que Abacuque estava com os olhos só para o céu? Infelizmente o profeta ele passou por um período ali, né? Não sei como é que foi.
Mas ele fala que o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ora, se é a fortaleza é o que guarda alguma coisa e faz os meus pés como da corça, livre. Nós somos livres e me faz andar altaneiramente alto, né? Olha só para você ver. Ao mesmo tempo, então, que ele lamenta e chora, ele termina com esperança de livramento. Ele termina com esperança de livramento. Então toda a terra se estremece, pois o Senhor caminha sobre ela. Mas Abacuque tem a mesma esperança que o mesmo ponto de vista do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos lá ler? Vamos lá ler. Olha só. A Bíblia responde, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 11. Porque em Abacuque nós estamos vendo um discurso de alguém que viveu no Velho Testamento. Mas aqui em Tessalonicenses nós já estamos falando para a igreja, porque foi o apóstolo Paulo no Novo Testamento que fala essas palavras. E olha o que ele fala. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 4 até o 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da angústia que vai vir contra o povo que nos acomete, como disse Abacuque, é a mesma coisa. Como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira. Então, a salvação que o apóstolo Paulo se refere é da salvação do dia do Senhor. Nós não vamos estar ali. E ele mesmo explica no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Curiosamente, no capítulo 5, versículo 1, está falando exatamente do dia do Senhor, mas lá no 4, lá no do 13, do versículo 13 até o versículo 17, fala exatamente do arrebatamento. Ora, por que Paulo ligou um texto com outro? Né? Significa que ele está literalmente falando do livramento que Deus vai dar para a igreja no tempo da grande tribulação que está chegando. Mas ok, vemos também a mesma situação no livro de Sofonias. Hoje eu quero trazer para os irmãos um ponto de vista de quando a ira de Deus, o dia do Senhor está se aproximando da terra, os sinais eles vão ficando mais evidentes. E nós então vamos lá no livro de Sofonias, que eu não tenho ideia de onde é que está. É lá perto de Abacuque, mas eu não sei exatamente. Achei, Sofonias está depois de Abacuque. E eu vou ler para os irmãos o capítulo 1 de Sofonias, do 1 até o 3, tá? Olha só, mesma conversa, mesma história. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, que é um outro profeta, filho de Cusi, ou Cusi, não sei como é que se lê, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, Sofonias, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Aqui ele continua falando para Judá, para Jerusalém, para Israel e etc. Mas isso aqui é a mesma conversa que teve Abacuque. A mesma coisa, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Vamos ver comigo lá, Apocalipse, capítulo 16, versículo 13.
Vamos ler, antes da gente bater um papo. Apocalipse 16:13. Deixa eu achar aqui primeiro o capítulo 16 de Apocalipse. 16:13. Achei. Só o 13. Não, 3. 16:3. Derramou o segundo anjo a sua taça sobre o mar, no mar, não sobre, mas no próprio mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha aí Deus consumindo os peixes. Mas a gente não precisa ir lá em Apocalipse, a gente basta olhar o que está acontecendo nos nossos dias atuais, meus irmãos. A gente está vendo peixe aparecendo morto nas praias, no mundo inteiro. Peixes morrendo nos rios. Simplesmente morrem. As pessoas não sabem. Enquanto tem uma fábrica que joga veneno no rio, na fonte, na parte do rio, aí os peixes morrem com aquela água espumosa e preta, ou verde, ou amarela, ou vermelha. A gente, tá bom, aqui caiu o veneno da fábrica e matou os peixes. É lógica. Então é ação direta do homem. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí é aqueles que destroem a terra, que estão agindo diretamente no rio. Agora, quando você caminha numa praia praticamente deserta, não tem fábrica, não tem nada por perto, e de repente você vê milhões e milhões e milhões de crustáceos, de estrelas marinhas, ou de peixes, ou baleias desorientadas, você vê golfinhos morrendo, animais, peixes, simplesmente aparecem na beira de uma praia limpa, de água limpa, cristalina. Qual é a explicação para a morte desses animais? E com o passar dos anos, isso está ficando mais intenso. E a gente caminha nas ruas aí da cidade, tem um supermercado nos Estados Unidos cheio de corvos, pássaros e pássaros e pássaros para tudo quanto é lado. E eles estão desorientados. Ou então você caminha em determinada parte e você vê passarinho morto por tudo quanto é lado, caiu do céu e a gente não entende por que morreu. Será que isso aqui é a ação do homem ou é a proximidade de Deus? Ou a proximidade do dia do Senhor? Dá para pensar, né? Dá para pensar bastante. Mas vamos continuar lendo. Volta comigo lá em Sofonias, no livro de Sofonias, capítulo 1, e vamos ler lá do 14 ao 18, porque vai falar do dia do Senhor. Olha lá. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrime, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. E se rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nos tempos de Sofonias, meus irmãos, os maus sorriam entre os dentes e pensavam: o Senhor não faz bem nem faz mal. Você vai ver isso lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Mas o profeta tinha uma surpresa para eles. O Senhor ele estava prestes para agir e castigar, não somente o povo de Judá, mas também todas as nações vizinhas. Então agora, no fim dos dias, vemos a história se repetindo. Ana Paula, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês para o versículo 18, mas para o finalzinho está escrito. Olha lá, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Destruição total e repentina. Isso aqui me lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Olha só,
Engraçado, né? A gente tem que refrescar a memória dos irmãos. A gente está vendo aí os Estados Unidos, né, com aquele genro do Donald Trump, o Kesher. Ele está trabalhando o chamado acordo de paz entre Israel e Palestina. E ele está dizendo que em breve esse acordo vai ser apresentado. E se os palestinos, né, e não sei se os israelenses não aceitarem, ele vai ser exposto ao público no mundo inteiro. Isso aí nós estamos vendo. Aí a gente vê essa semana, 3 dias atrás, a televisão italiana mostrou, sabe quem indo lá em Israel? O príncipe Harry, príncipe William. O príncipe William foi lá em Israel. Ele fez uma viagem amistosa, não foi uma coisa relacionada com política. Diz que ele simplesmente foi lá e ele foi conversar com o embaixador, que é Benjamin Netanyahu, ministro, né, com rabinos, ele foi ali para conhecer, e diz que foi a primeira vez que alguém da corte dos reis, né, esqueci o nome da palavra aqui, mas da corte inglesa pisa em Israel. Príncipe Williams, ele foi lá, está interessado também em alguma coisa de paz. O Papa está falando direto de paz e de segurança. E se você buscar na internet, fazer até um apanhado de líderes que estão falando de paz e de segurança no mundo. E aqui a Bíblia fala, quando andarem dizendo, vai de lá para cá, falando de paz e de segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Engraçado, o Abacuque fala, Sofonias fala mesmo, olha, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mas outro profeta, deixa quieto, eu estou só deixando na cabeça dos irmãos para vocês pensarem. A gente tem que pensar. Outro profeta que descreve a proximidade de Deus para trazer o juízo sobre a terra, sabe quem que é? Naum. Vamos lá no livro de Naum? Naum está antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, do 1 ao 6, descreve, entre outras coisas, a natureza mais uma vez reagindo à proximidade de Deus no planeta para trazer juízo. Vamos ler Naum do 1 ao 6. O Senhor sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucolzita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. A Bíblia está falando que Deus, ele é zeloso e vingador. Ele é vingador e cheio de ira. Então, para quem defende essa conversa de que Deus é só amor, que Deus não pode, não tem capacidade de fazer mal a ninguém, que Deus Deus perdoa a todos, presta atenção. Deus é zeloso e vingador, ele é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Vocês lembram lá? Tive fome, não me deste comer, tive frio. Olha só. E reserva indignação para os seus inimigos, inimigos de Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Sabe por quê? Porque ele espera para ver se a pessoa se arrepende. Mas ele é grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. E mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante, olha só, perante é uma palavra muito direta, ele está bem próximo desses montes, para quê? Para que eles tremam perante ele que é em Deus. E os outeiros, quer dizer, as colinas, os montes, os morros se derretem, olha aí os vulcões. E a terra se levanta diante dele, sim, e o mundo e todos os que nele habitam, porque as pessoas começam a perceber que está tendo cataclisma, né? Então tem um alvoroço com a proximidade de Deus. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Eu poderia continuar lendo aqui para desviar o assunto, mas eu quero só mostrar para os irmãos a natureza reagindo com a proximidade de Deus. Bom, meus irmãos, olha só, continuando, né? Se vocês verem comigo lá no livro de Joel,
capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18, olha só o que está falando. Vamos lendo. Joel, do capítulo 1, do 15 ao 18. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas. Presta atenção, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Em Joel, capítulo 1, do 15 ao 18, descreve um quadro, meus irmãos, de princípio de dores. Depois a gente vai lá em Joel, capítulo 1, lá no 19, olha lá o que está escrito. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Presta atenção, meus irmãos. O profeta, lá no versículo 19, clama por misericórdia. E ele faz isso, e se a gente presta atenção, a gente vê o mesmo quadro se repetindo dos outros profetas que também clamaram por misericórdia. Eles viram um quadro no qual se encontrava a terra, quer dizer, um princípio de dores, e eles estão então clamando a misericórdia de Deus. E do versículo 20 até o capítulo 2 temos a descrição do juízo, ou ainda podendo dizer da tribulação daqueles dias. Então, se a gente vai lá em Joel, capítulo 2, e vai ler do 1 ao 11, e eu vou ler com os irmãos para nós não ficarmos sem argumento, olha só. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. É dia de escuridade e densas trevas, é dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual, desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Presta atenção, esse versículozinho 2 aqui, esse finalzinho, fala assim, olha, não vai ter esse tal povo violento, né? Nem depois daquele dia, pelos anos adiante de geração em geração. Eu queria fazer uma chamativa com os irmãos lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, para a gente ver se isso aqui não bate com o final dos dias também. Mateus 24, 21. Só o que está escrito lá no versículo 21, porque é um detalhe, tá bom? Olha só, deixa eu só achar aqui o 21, meus irmãos. 21, olha só. Eu vou ler o 20 para não ficar muito no ar, tá? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Aí ele continua aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Olha só o versículo 2 de Joel ao finalzinho. Nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Presta atenção. O capítulo 2 de Joel, ele fala o seguinte: tocai a trombeta em Sião. Sião, né? Também era conhecida como a cidade de Davi e também Jerusalém, na história antiga, tá bom? E olha só, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Primeiro ele fala de Sião, depois ele fala para perturbar-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Gente, se nós entendemos que na grande tribulação, esse período composto de 7 anos, vai ter juízo nas nações e com Israel vai ter o acerto final de contas, bate muito bem que então se toca a trombeta em Sião e fala também que vai ser um dia de perturbação aos moradores da terra, porque vem o dia do Senhor, está próximo lá no livro de Joel, que foi um profeta. E aí ele continua, dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo
Olha só, aqui ele puxa de um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Nós sabemos, meus irmãos, que no final dos tempos vai ter uma guerra chamada Armagedon. E a palavra de Deus fala que para se ter essa guerra, eles vão reunir várias nações, ou todas as nações, aqui eu não estou com o texto na cabeça perfeito, mas quem lê Bíblia sabe, né? Vai se reunir um grande povo e numeroso, chamai de todas as nações, então vão se reunir e eles vão marchar contra o povo judeu, por causa do anticristo que vai reunir um grande exército. Ele vai conseguir reunir um grande exército que vai marchar do mundo inteiro versus Jerusalém. E aí é aí que tem sentido, lá Mateus capítulo 24, se você pega lá do versículo, do versículo 17, olha lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O abominável da desolação no Monte Santo é o anticristo. Isso aqui está lá no livro de Daniel, quando fala que ele vai rasgar o pacto na metade da semana. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado como Deus, ninguém vai querer adorar, os judeus não vão se prostrar para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai rasgar o pacto na metade da semana. Semana é feita de 7 dias, justo? Então na metade 3,5. E ele então vai se levantar contra o povo judeu. Quer dizer, primeiro ele faz de modo com que eles consigam reconstruir o templo e voltar a adorar o Senhor segundo o que eles acham que é certo, ali em Jerusalém, no Monte Santo. Depois de um tempo, ele vai querer ser adorado pelos judeus, ele vai querer ser reconhecido, ele vai querer ser honorado. Os judeus não vão aceitar, então ele rasga o pacto, então, e se volta contra os judeus. E aqui, então, tem sentido o versículo 15 em diante de Mateus 24, né? Quando virdes o abominável da desolação, a de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia é uma cidade que está em Israel, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, mas nem no sábado. Se fosse para gentil, nunca que na Bíblia estaria falando que a fuga nossa ia ser no sábado, para a gente orar para não ser no sábado. Sábado é dia santo para o povo judeu, e lá em Israel, no inverno, tem neve. Então, no Brasil, se for inverno, todo mundo pode fugir numa boa, principalmente se for no Nordeste, né? Mas lá em Israel não tem neve, porque nesse tempo haverá grande tribulação, olha aí, a grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nem tem havido e nunca mais haverá depois daqueles dias. Então, meus amados, Joel capítulo 2 continua, né, falando desse povo, e esse povo é o seguinte: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Aqui é a esse povo que Deus vai levantar, esse povo grande e poderoso que está lá no versículo 2. Aí continua, estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, precipitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Engraçado, né? Aqui a gente vê aqui a palavra de Deus falando, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, quem estiver no eirado não desça para tirar de casa coisa alguma. Olha aí o alerta como bate, né? Mas olha só, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Presta atenção, meus amados, diante deles treme a terra. Olha só, no meio de uma guerra, quando bombas são lançadas, a terra treme. Outro dia eu estava vendo, tenho acompanhado mais ou menos o que tem acontecido em Israel. Aí diz que, não sei, lá na divisa com a Gaza, com a Síria, não sei, nessa região ali que eles estão querendo, né? Eu sei que ia tirar uma bomba e a pessoa que filmou falou, gente, tremeu aqui tudo.
porque alguém atirou uma bomba e tremeu aqui tudo. Então, quando a gente está num cenário de guerra e bombas, mísseis, né, canhões disparam, a terra treme. Os céus se abalam de algum modo, né? O sol e a lua se escurecem. Aqui tem muito também com o discurso de guerra, mas também com o discurso da ira de Deus, também própria dita. Por quê? Se você for lá em Mateus 24, 29, a gente tem que ler esses textos um com o outro junto, senão a gente não consegue. A gente vê o seguinte, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tribulação é perseguição, é opressão, é maldade, é angústia, é tudo isso junto, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ora, se primeiro fala de uma perseguição de um grande exército contra o povo judeu e o mundo inteiro sofrendo a ira de Deus, a gente vê também a terra se abalando e tudo. Depois você vê o sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo do firmamento. E se você for comigo, apesar que eu tô com medo aqui de já tá até mudando o assunto, mas se você for comigo lá no livro de Apocalipse e ler comigo o flagelo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, o último flagelo, olha só, o sétimo flagelo está lá em Apocalipse, capítulo 16, do 17 em diante. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e, deixa eu ver se é ele mesmo, né? Eu não quero me enganar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Nós estamos falando aqui de Zacarias capítulo 14, que fala sobre esse terremoto, e a grande cidade ali em Israel, acredito que é Jerusalém. E também caíram as cidades das nações. Se você assistiu o filme 2012, apocalíptico, aquele filme, vai ser aquele cenário lá, as cidades das nações vão cair. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que é o império que vai governar o mundo inteiro, é a besta, né, que vai levar o mundo inteiro para, como se diz, né, e dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Olha lá em Joel falando que os céus serão abalados. Olha lá em Mateus capítulo 24, do 29 em diante, falando que os céus, os poderes do céu serão abalados. Olha aí. E aqui na sétima trombeta, que é no sétimo flagelo, que é o último de todos, falando que caiu do céu grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, que é uma média de 35 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. É engraçado, né? Se a igreja estiver na terra aqui na época do flagelo, como é que ela iria aqui estar e não iria aguentar o tranco sozinha sem blasfemar de Deus? Né? Uma vez que a Bíblia fala que vai ter uma blasfêmia aqui, né? As pessoas vão lamentar. Olha só, você vê também o sexto selo, né? Eu gosto de ler esses negócios 10 milhões de vezes para fixar na cabeça de quem ainda não entendeu, que tá tudo junto, tá tudo colegado. Sexto selo, Apocalipse, capítulo 6, do 12 até o 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Por quê? Porque, versículo 17, chegou o grande dia da ira deles. E quem é que vai poder sustentar-se ou sustener-se? Aí você vai lá em Joel, volta comigo, né? Lá no versículozinho, só para fixar, né? Onde é que tá mesmo? Versículo 15, capítulo 1 de Joel.
Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Mas para terminar aqui o versículozinho 11 do capítulo 2, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível. Quem poderá suportar? Engraçado, versículo 11 do capítulo 2 de Joel termina com essa frase: grande é o dia do Senhor, é muito terrível. Quem poderá suportar? Aí você vai lá no sexto selo, o finalzinho dele, versículo 17, está escrito o quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, de Deus e de Jesus Cristo. Quem é que pode sustener-se ou suportar? Então, se você quiser aí, você pode escrever. Se você estiver conseguindo acompanhar comigo em tempo real esse estudo e estiver lá em Apocalipse aberto, né, no sexto selo, lá no finalzinho, versículo 17, você pode colocar em Joel, capítulo 2, deixa eu só pegar aqui, capítulo 2, versículo 17. 2:17, a mesma frase. E aí você vai lá comigo em Joel, escreve o seguinte, Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Engraçado, né? Os dois são versículo 17. Apocalipse 6, 17. Dá até para gravar, se a pessoa prestar bastante atenção. Então, meus amados, olha só para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu não perdi aqui o fio da meada, que às vezes eu me empolgo. Bom, a gente vê aqui o profeta clamando misericórdia também como os outros clamaram. E do versículo 20 até o capítulo 2, próprio dito, temos a descrição do juízo, ou ainda podendo dizer, da tribulação daqueles dias, sendo descrita. E eu mostrei para os irmãos Apocalipse e Mateus, casando todo o texto. Agora, se vocês vão comigo lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, tá? Versículo 12 em diante, você vai ver o que vai acontecer. Deus, ele pede arrependimento sempre antes de vir o juízo. Deus pede arrependimento. Eu quero ler então Joel capítulo 2, 12. Onde é que tá? Deixa eu achar aqui. Olha aqui. Ainda assim, agora, deixa eu ver se eu estou no 2 mesmo, meus irmãos, para não engolar. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso, com jejuns, com choro e com pranto. Aí continua no versículo 13, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal com a letra L, que significa o contrário do bom. Então eu faço o bem ou faço o mal, é uma coisa, mas eu faço algo bom ou faço algo mal é outra coisa. Exemplo, se eu faço um bolo bom, é um bolo gostoso, é um bolo que deu certo, é um bolo que todo mundo gostou. Mas se eu faço um bolo que andou mal, é um bolo que não ficou gostoso. Ou ele ficou cru, ou ele ficou com gosto ruim, ou ele ficou baixinho, ficou aquele trem gomoso. Alguma coisa aconteceu no bolo que ele não ficou bom. Então ele ficou mal. Esse é o mal que está falando aqui, que Deus se arrepende de fazer, no sentido que ele diz, ok, vamos adiar, vamos retardar, vamos dar chance, vamos. Ele é longâmino. Agora, quando a palavra mal termina com a letra U, é sentido de caráter. Quando a palavra, o contrário da palavra mal, com a letra U, é bem. É bem. Agora, a gente tem bom e mal, e bem e mal. Esse bem e esse mal com a letra U, é caracterial. Então, se eu falo assim, aquele menino é mal com a letra U, significa que é uma criança perversa. É um menino perverso. Desculpa ter dado exemplo de menino aqui, é porque eu tô andando vendo aqui uns casos de maldade mesmo, de pirraça, de fazer aquilo com prazer, né? Às vezes uma pessoa é má, ela é má de coração, é caráter. Então esse mal nunca está destinado à pessoa de Deus. O mal que é destinado à pessoa de Deus aqui, quando a Bíblia descreve, é mal com a letra L. Significa ações que Deus faz ou não faz, ok? Que pode trazer juízo, que pode trazer danos, que pode trazer perdas no meio de um povo, ou do povo em geral. Então, aqui ele fala, né?
Quem sabe não se voltará e se arrependerá. Essa história aqui me lembra o caso de Jonas. Quando Deus manda Jonas na cidade de Nínive e fala, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. O povo ouviu o profeta, se arrependeu e Deus então não fez o mal que ele tinha que fazer para a cidade. Qual era o mal que ele ia fazer? Ele iria subverter Nínive, ou ele iria destruir Nínive. Entendeu? O mal que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quer dizer, Deus permitiu que o fogo caísse do céu e consumisse totalmente aquela região. Deus não evitou de fazer, porque não tinha um justo, um só sequer. E o único que tinha, Deus tirou de lá a força, que foi Ló e sua família. Amém, meus irmãos? Então vamos, olha, eu vou explicar um negócio para os irmãos aqui. Eu nunca fui uma pessoa experta em gramática, em português. Nunca tomei bomba por causa dessas matérias. Mas uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração foi que toda vez que eu pego para ler alguma coisa, eu pego um dicionário. Sabe, meu querido e minha querida, você não precisa ser doutora em língua portuguesa para saber destrinchar. Eu tenho visto aí, tem um pastor que ele tem pregado muito, e ele fala, e ele vai muito no grego. Que o Novo Testamento foi escrito no grego, e ele se baseia na língua grega. Já vejo outros pregadores se baseando no hebraico. Eu acho bacana a gente procurar uma origem da palavra. Mas eu posso dizer para os irmãos que só de eu pegar um dicionário e ler o contexto, e ler as palavras e seus significados, eu não preciso nem de grego, nem de hebraico, nem de aramaico para entender o contexto que a Bíblia está falando para mim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. É viva. Então, se você tem zelo, amor e carinho em estudar as escrituras como se deve, você põe um dicionário. Eu tenho no meu telefone, né, eu ponho ele do lado, aí eu faço assim, vou lá no Google, abro a página do Google e eu escrevo assim, significado da palavra mal, e escrevo com a letra U. Aí ele puxa para mim. Significado da palavra mal com a letra L. Aí ele puxa para mim. Então eu vejo que são coisas diferentes. É onde então vai se descortinando o entendimento daquele texto em questão. Amém? Isso é uma dica que Deus me ensinou, tá bom? E aqui continua, meus irmãos, todo versículo, todos os demais versículos aqui, você vê Deus pedindo arrependimento para o povo. E se a gente presta atenção, todas as vezes que está para vir um juízo, Deus ele tende a pedir arrependimento. Agora, lá em Joel, capítulo 2, do 28 ao 32, nós vamos ver a descrição resumida, aqui ó, descreve resumidamente a era da igreja. Vamos ver isso aqui? Vamos ver se realmente isso aqui está dentro da era da igreja? Joel, capítulo 2, do 28 até o 32. Deixa eu encontrar aqui. Achei. Do 28 até o 32. Descreve resumidamente a era, o tempo da existência da igreja, nascimento, os sinais, os princípios das dores e a salvação de todo aquele que a Deus invocar. Então vamos ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Olha só, vamos ler comigo lá Atos capítulo 2, versículo 16. Meus irmãos, se eu estiver correndo com isso tudo, vocês me perdoam, mas hoje, pra vocês terem ideia, dia 29, eu comecei um dia antes, eu nem lembro aqui. E como que eu tive até um sobrinho que dormiu na minha casa hoje, e tô com visita na minha casa, daqui e dali, tem gente para todo lado, meus filhos estão ali na sala brincando, acaba, meus irmãos, que eu tô passando muito aperto para fazer vídeo no YouTube esses dias, mas eu quero ler isso aqui. A Bíblia fala que nos últimos dias, né, derramaria, olha só, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, está no plural, não está no singular, naquele dia, uma data somente marcada. Mas quando diz para mim naqueles dias, eu entendo que teve um início e uma continuidade. Por isso que eu estou falando que Joel, capítulo 2, do 28 ao 32, ele reflete o nascimento e a era da igreja. Vamos ler comigo então lá Atos 2,16. Olha o que está escrito lá, Atos, capítulo 2, versículo 16. É o discurso de Pedro.
Eu vou direto lá no 16, tá bom? Presta atenção. Eu quero, antes disso, ler no capítulo de Atos, eu quero ler o capítulo 2, e eu vou ler do 1 até o 4. Eu não sei se eu vou colocar esses textos na tela do computador, na tela do vídeo, né? Que vocês veem que eu escrevo todas as referências, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Aliás, eu vou fazer o seguinte: se vocês me deem um minutinho, eu prefiro descreve, resumindo. Olha só, eu vou colocar aqui Atos, capítulo 2, 1, tá? Do 1 até o 4, que prova esse texto, e depois nós vamos ver lá Atos, capítulo 2, versículo 16. 16. Para a gente ter o texto de uma coisa respondendo à outra. Joel, capítulo 2, bate com Atos, capítulo 2. Tudo capítulo 2, hein, meus irmãos? Curiosamente, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem, né? Todas aquelas pessoas ali que se reuniram. Jesus falou para eles não saírem da cidade. E aí o que acontece? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então aquelas línguas, a Bíblia fala que é o próprio Espírito Santo, e ele encheu aquelas pessoas, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, prestem atenção. O pessoal fala que na grande tribulação, o Espírito Santo vai sair da terra, e tem quem diz que não vai sair da terra. Mas se ele veio na terra, é possível que ele saia? Presta atenção. Eu tenho até medo de embrulhar o meio de campo aqui, mas eu quero que você preste atenção. Atos capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo, acabei de ler. Se o Espírito Santo desceu ali em Atos sobre a igreja e ali ela nasceu, significa que antes disso ele não tinha descido. Não desse modo, com línguas de fogo, e tomou essas pessoas, batizou essas pessoas com fogo. Ah, não, mas se a palavra de Deus diz que Deus é onipresente, como é que o Espírito Santo não estava na terra antes de Atos capítulo 2? Ele pairava, né? Ele tomava os profetas que falavam por ele, tudo isso. Mas em Atos ele não só tomou os profetas, mas ele batizou as pessoas. Ele batizou com fogo, aquelas pessoas passaram a ter ele habitando dentro delas. Na época dos profetas, era um caso ou outro, pelo que eu entendo, em que as pessoas tinham o Espírito Santo nelas e ele falava através delas, mas era um ou outro, não era todo mundo. Não é que todo mundo pedia o Espírito Santo de Deus, talvez eles até achavam que isso seria uma blasfêmia, não sei, ou então é um mistério escondido. Mas na época da igreja, do momento que ela nasce, você vê isso aqui acontecendo. O Espírito Santo ele vem de um modo completamente novo, como ele nunca tinha vindo no mundo antes disso. E é engraçado que Jesus, e eu não vou achar o texto aqui, certa vez Jesus declara: eu vou para junto do meu Pai para preparar-vos lugar, né? Morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E ele tem um momento que ele fala assim: eu preciso ir para que venha o Consolador, porque eu não vos deixarei órfãos. O texto em si não é exatamente isso que eu estou falando, mas para quem lê Bíblia, você vai lembrar exatamente com as suas palavras, né? Então, você vê aqui lá no discurso de Pedro, do versículo 16, que eu vou direto em 16, né? E eu vou lá em diante, olha. Não, eu vou ler o 14, para a gente ler o texto bonito, né? Então, Atos capítulo 2, do 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Porque os homens que estavam ali disse que aquelas pessoas que começaram a falar em outras línguas simplesmente estavam embriagados. E ali Pedro começa, né? Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tudo em Jerusalém, hein? Tomai conhecimento disto. Deixa eu mudar o telefone aqui. E atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, né? Na parte da tarde. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Meus irmãos, se o apóstolo Pedro
que estava ali no dia de Pentecoste, ele viu literalmente a descida do Espírito Santo, a língua de fogo. Se o apóstolo Pedro diz que capítulo 2 de Joel foi a descida do Espírito Santo que o próprio profeta profetizou, quem sou eu para dizer que não? Você quer colocar Ana Paula do lado do apóstolo Pedro? Te coloque você do lado do apóstolo Pedro, coloca um pastor qualquer que seja do lado do apóstolo Pedro, segundo você, quem tinha mais credibilidade nesse assunto? Lembrando que ele tinha acabado de ser cheio pelo Espírito Santo ali. E aí ele começa, né? Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, isso aqui é a declaração do nascimento da igreja e do ministério dela na terra. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, do 17 ao 21, ele transcreve o próprio capítulo 2 de Joel. Ele transcreve, ele simplesmente repete as palavras de Joel. É por isso que do Joel, capítulo 2, do 28 a 32, nós temos a descrição resumida da era da igreja, o nascimento dela, né? Os sinais e o princípio das dores e a salvação de todo aquele que invoca a Deus. Por quê? A gente invoca a Deus através do quê? Do sangue de Jesus. Então você vê um pouquinho antes Deus pedindo arrependimento. Depois você vê uma promessa de derramamento do Espírito. Deus, ele simplesmente fala o seguinte, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, ele pede o arrependimento, mas só quem ouvir e invocar o nome de Deus é que vai ser salvo. Não significa que nesse caso Deus está falando, eu vou livrar o mundo inteiro da minha ira, mas eu vou livrar só aquele que me invocar. Esse será salvo por toda a eternidade e vai ser salvo também do dia da ira do Senhor, com certeza. Não todos, porque isso aqui é a era da igreja. Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui, isso que eu acabei de ler para vocês, me lembra 1 Tessalonicenses. Ana Paula, o que você está começando a arrumar aqui, Ana Paula? Estou arrumando. Me lembra 1 Tessalonicenses, que eu já estou abrindo aqui. Eu tenho que ler com os irmãos para não ficar um negócio feio, né? Do capítulo 5, do 4 ao 11. Ao 11, que fala da necessidade de vigilância. Vamos ler? Vamos ler. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, que dia? Se Joel, capítulo 2, capítulo 1, fala do dia do Senhor, a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando. Esse dia, e dia com D maiúsculo, se refere ao dia do Senhor, que também está lá em Apocalipse, na sexta... no último flagelo e no sexto selo. Venha como um ladrão e vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e que os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. De qual salvação o apóstolo Paulo fala? Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Para o quê? Para o dia do Senhor, que nós lemos lá em Mateus capítulo 24, do 29 em diante, né? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A necessidade de vigilância. Agora, mas como eu estou falando aqui dos sinais precedentes ao dia do Senhor, eu quero que os irmãos venham comigo lá no livro de Isaías. Que estudo, meus irmãos, que estudo, né? Tá bem puxado esse estudo aqui. Vocês vão ter que, depois, espero de coração que vocês parem. E tem irmãos que realmente escutam 2 vezes certos estudos e eles pegam um caderninho e eles vão anotando tudo. Porque é assim, às vezes a primeira vez não entra tudo, né? A pessoa fica com alguma coisa
Mas a segunda vez que a gente assiste, a gente escuta, a gente já consegue ter um entendimento ainda mais aberto sobre o assunto. Isaías, capítulo 13, do 6 ao 13. Isaías 13, do 6 ao 13. Vamos lá. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. É um outro profeta falando, né? Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, é um dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, é destruir totalmente, meus irmãos, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Mateus 24 falou isso lá no livro de Joel, falou em Apocalipse e fala para tudo quanto é lado. Olha só quantas vezes a mesma coisa tem sido repetida. Entre um e outro, séculos os separaram, mas todos falaram a mesma coisa. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, deixa eu ver até onde eu pedi para ler aqui para não perder o fio da meada, até o 13. Portanto, farei estremecer os céus, está no plural, então não é só o céuzinho azul que a gente vê com as nuvens, mas a coisa vai muito mais além do que isso. E a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Engraçado, Apocalipse 6:12, eu quero ler isso aqui só para puxar aqui uma confirmação. Apocalipse 6:12, se eu já não tiver lido, eu leio de novo. Apocalipse 6:12. Eu só puxei aqui, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Quantas vezes essa expressão do figo foi usada na boca dos profetas. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Não é a mesma coisa? Não está escrita a mesma coisa? É como se o mesmo texto fosse tirado de um lugar e copiado em vários lugares da Bíblia. Então descreve todo o estado dos homens naquele dia. Nós estamos vendo aqui a grande tribulação acontecendo. E aqui vários profetas falaram a mesma coisa. Meus irmãos, a gente tem que prestar atenção nos sinais. A Bíblia fala de colunas de fumaça, a Bíblia fala de terremoto. Basta ir lá em Mateus, no princípio das dores, quando o próprio Senhor Jesus descreve. O próprio Senhor Jesus está lá em Mateus, capítulo 24, do 4 ao 14. Eu vou ler para vocês. Eu estou com medo de não conseguir terminar esse estudo ainda hoje. Eu acho que eu vou conseguir sim. Mateus 24, do 4 ao 14. Olha só. Eu vou ler. E ele lhes respondeu, Jesus, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados. Deixa eu ver aqui até onde ele pediu, 14. De todos, aqui está falando dos profetas, né? E trairão e odiarão entre as outras. Levanta-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim da sua própria vida, da sua própria caminhada, da sua própria história, será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos vendo lá em Atos o nascimento da igreja. Nós estamos vendo aqui Jesus falando que o que aconteceria com a igreja, ela ia ser perseguida, odiada, né? Mas o evangelho seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. A gente entende que quando o evangelho chegasse a todos os continentes da terra, chegaria o tempo do fim. Quer dizer, Deus ele foi levando o tempo até com que o evangelho fosse distribuído no planeta inteiro. Não adianta eu que sou brasileira achar que Jesus nunca foi na África, porque os africanos estão ali praticando voodoo em alguns lugares. Então eles não conhecem Jesus, como mais? Lembrando que a África está colada com Israel, que é o centro, é o umbigo do mundo, né? São assuntos que já são velhos aqui, até bobo de falar para muitos irmãos, mas eu sei que tem irmãos que talvez estão tendo um contato com esse tipo de estudo a primeira vez, então eu te aconselho a ver os estudos recentes, a ler a Bíblia, né? Você tem que pegar do Gênesis até o Apocalipse e ler toda a Bíblia, você e Deus, tá bom? Sem referência, sem pastor, sem nada. Você simplesmente senta e pega a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Uma versão muito bacaninha que eu tenho, que é uma Bíblia bem antiga aqui, já para aproveitar e deixar aqui o conselho, Ana Paula, eu tenho uma edição da Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição, tá? Essa Bíblia, ela me foi passada no ano de... eu nem tenho mais escrito aqui, mas é uma bem antiga, viu? Essa Bíblia minha tem muito mais de 10 anos, muito mais de 10 anos que eu tenho ela. Então, justo para deixar aí, tá? Para os irmãos. Então virá o fim. Aí você se pergunta, será que o evangelho ainda não foi pregado no mundo inteiro? Bom, se eu pego como base que ele partiu lá de Jerusalém, de Israel, no dia que os apóstolos foram batizados, como diz Joel capítulo 2, e dali nasceu a igreja, todo o evangelho foi pregado no mundo inteiro, nós já chegamos no planeta inteiro, todo mundo, em qualquer continente, ouviu de algum modo falar de Jesus. Pode ser que não ouviu nessa geração, mas nas gerações passadas, Jesus passou ali naquelas terras. Mais cedo ou mais tarde, ele sempre passa. Agora, se ele foi esquecido ou abandonado, como está acontecendo agora na Europa, a Europa está virando islâmica, né, nos últimos anos. Por quê? Porque a Europa ela começou a virar as costas para o evangelho de Cristo. Ela começou a abrir as portas para tudo, menos para Deus, né? Então é assim que acontece. Deus ele vem, ele pede o arrependimento, se o homem não aceita, ele abandona aquele homem nas suas próprias concupiscências, amém? Agora, meus irmãos, eu preciso terminar esse estudo. E aqui eu vou só ler algumas coisas para os irmãos, eu não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. O que podemos então dizer no meio de tudo? Em meio a tudo isso, o que podemos dizer? Eu, Ana Paula, diria, o que podemos dizer é Maranata, Maranata. Eu vou com os irmãos lá em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse 22, do 10 ao 17. Apocalipse 22, do 10 ao 17, está escrito o seguinte: Disse-me ainda, não seles, João, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui nós resumimos isso na palavra Maranata, porque nós temos uma esperança, porque, meus irmãos, o Senhor não nos reservou para passar pela ira. Lá em Apocalipse, capítulo 3, do 11 ao 10, está escrito algo do gênero, em que ele diz à igreja de Filadélfia, a qual
ele não repreendeu, que por ter guardado a sua palavra, ele também aguardará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, do 11 ao 10. E ele diz ainda: eis que venho sem demora, virá sim para arrebatar sua igreja e livrá-la da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Uma outra referência está lá em Mateus, capítulo 24, do 37 ao 42, onde temos a descrição do arrebatamento em si. Vocês querem que eu leia? Eu vou lá com os irmãos. Mateus, eu estou sempre com o livro aberto em Lucas aqui. Mateus 24, deixa eu procurar com calma aqui, que se eu começar a correr eu vou me embrulhar, meus irmãos, peço perdão. Mateus 24, 37 ao 42, deixa eu encontrar aqui. 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Guarda lá Tessalonicenses, que a gente leu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Jesus está falando a mesma coisa aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E termina, meus irmãos, pedindo vigilância, lá em 24 de Mateus, do 37 ao 42. Eu quero lembrar que nos dias de Noé, houve um arrebatamento. Se vocês prestarem atenção, o arrebatamento de Enoque, está lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Presta atenção. Enoque andou com Deus, e andou tanto que Deus o tomou para si. O tempo passou, depois Deus fez o dilúvio acontecer, porque cresceu a iniquidade no mundo e Deus então manda o dilúvio. E vai ser como nos dias de Noé: as pessoas comem, as pessoas bebem, a perversidade aumenta, ninguém quer saber de nada. Deus pega Noé com seus filhos e suas esposas e põe todo mundo na arca, os animais, fecha a porta por fora, e aí vem a chuva, o dilúvio. A água eleva a arca em segurança. Nós temos tido o Espírito Santo que vai nos levar para Cristo em segurança. Ele vai nos livrar da hora da provação que há de vir sobre a terra. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28, está escrito: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, o quê? Os sinais: terremoto em vários lugares, peste, guerra, rumores de guerra, né? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós já estamos vendo os sinais. O que nós temos que fazer? Olhar para cima e levantar as nossas cabeças. Prestar atenção no reino dos céus, porque a nossa redenção está próxima. Lucas que declara que a nossa redenção e não a nossa destruição está próxima. Presta atenção. Lucas 21:36 está escrito: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Se o Senhor manda vigiar para escapar, fala da nossa redenção, é porque a Santa Igreja, meus irmãos, não foi destinada para passar pela grande tribulação. Tem gente que ainda acredita que ela vai entrar pelo menos até a metade, mas é tudo tribulação. Apocalipse 12, 5 fala: e ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o Criador e para o seu trono. Veja que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, está escrito: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu, Cristo, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha só,
2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará pelo sopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ora, se quem está lá tem que ser retirado para que o anticristo se manifeste, a gente então pode lembrar lá do livro de Atos, que a gente acabou de ler. Atos capítulo 2, 16, né? Se o Espírito Santo desceu, ele também pode subir. Por que não? Simples assim. Por que eu vou complicar a Bíblia? Se a Bíblia diz que ele veio, ele vai. Ou vocês acham que ele vai ficar aqui na grande tribulação do mesmo jeito que ele opera na igreja? A igreja é a igreja. A noiva de Cristo é a noiva de Cristo. Ele é o amigo da noiva. Ele é sempre o consolador. E eu acredito que na tribulação, quando os santos, que o remanescente vai estar aqui sendo decapitado e vai terminar lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, 20, versículo 4, decapitado porque não aceitaram a marca da besta, eu acredito que de algum modo o Espírito Santo vai convencer essas pessoas, porque a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado e do juízo. Mas a manifestação que ele hoje atua na igreja não será a mesma que ele vai atuar lá. Eu, Ana Paula, acredito que o Espírito Santo ele vai atuar na terra como ele atua no Velho Testamento. Somente sobre aqueles que têm o testemunho de Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12 que diz isso. Que as pessoas que são de Deus naqueles dias são as que têm o testemunho de Cristo. Quer dizer, alguém pregou de Jesus para elas. Jesus morreu na cruz. Se você pedir para ser Senhor e Salvador de sua vida, você vai ter vida eterna, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. E guardam os mandamentos de Deus. Quer dizer, eles procurarão não pecar. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele vai dar força para eles, mas não como hoje acontece. Não vai ter operação de maravilhas. Talvez naquela época, talvez, não é o que estou escrevendo aqui. Talvez as pessoas não vão falar em línguas estranhas, talvez as pessoas não vão ter dom de visões, de profecia, não vão ter dom de cura. Essas coisas não vão estar disponíveis mais. Só o coração que vai ser guardado e selado. Ana, como é que você pode dizer que vai ter o coração selado? Aqui eu não vou conseguir achar, até pela falta de tempo. Mas tem um momento que uma praga vai ser solta na terra. E eles vão ferir os homens como uma picada de escorpião. Os homens vão ficar durante 5 meses tentando fugir da morte, e a morte fugirá deles. E eles vão morder a língua de dor e vão blasfemar contra Deus. Mas a Bíblia diz que quando essa praga for solta, eles só não vão tocar os selados. E esses selados são os santos que vão estar morrendo na mão do anticristo, mas não vão ser atormentados por essa praga. Por esse tormento, porque eles têm o selo de Deus, e a gente entende que o selo de Deus é o Espírito Santo. Eles não vão ter o batismo de fogo que a igreja tem, mas o Espírito Santo vai estar selado neles. Como isso vai ser? Não me pergunte, porque são mistérios do céu. Mas se não for assim, como vai ser? Né? A gente entende que o mundo espiritual ele é marcado. Existem territórios, selados. Deus ele tem a diferença, quem é de Deus e quem não é de Deus. Tanto é que o diabo vai selar os seus com o quê? Com a marca da besta. E o que é a marca da besta? Babilônia, a grande meretriz, a mãe de todas as meretrizes, né? É algo que significa adoração à besta. Né? Então é o selo da besta, significa que me pertence, mas o selo de Deus é o Espírito Santo, que significa que nós pertencemos a Deus. Bom, 1 Tessalonicenses 4, do 17 ao 18, está escrito: logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Detalhe, 1 Tessalonicenses diz que o Senhor estará nos ares, então ele não está pisando na terra. Então não é a segunda vinda de Cristo no mundo, que a segunda ele vai pisar no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que todos os olhos o verão, mas nesse caso aqui seremos arrebatados, que significa tirados com força, arrancados com força, com violência. E assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bom, eu hoje mandei para vocês aqui esse estudo, né? Criei esse estudo aqui falando dos sinais da ira, da proximidade de Deus. Quanto mais Deus se aproxima da terra,
mas o mundo reage à proximidade da sua presença. A gente está vendo claramente, e aqui eu tenho máximo 5 minutos para falar. A gente está vendo claramente, os vulcões estão aumentando em intensidade. Os terremotos estão aí há muito tempo, mas estão também aumentando. Nos últimos 1 ano, 2 anos, começou a aparecer rachaduras na terra. Mas não é uma rachadurinha bobinha, gente, é rachaduras quilométricas, gigantescas, coisa estranha que ninguém tem como explicar. Buracos por mundo inteiro. Os animais estão desorientados, tem golfinho morrendo na praia, baleia morrendo na praia, pássaro que cai do céu, pássaro que invade estacionamentos de supermercado. A gente está vendo sinais no céu feitos pelos homens e também permitidos por Deus e talvez feitos por Deus, os eclipses. Então gira daqui, gira dali, com a proximidade do Senhor, a natureza vai ficando cada vez mais agitada, porque ela sabe o que significa o juízo de Deus, ela conhece a Deus. A Bíblia diz que a natureza reflete a glória de Deus, e ela espera com ansiedade para ser libertada, mas ela só vai ser libertada quando nós, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, formos transformados no corpo glorioso, e ela espera ansiosa para ver isso. E ali então Deus vai também libertar a natureza que está subjugada à vontade de Deus, não por vontade própria dela, mas por causa do pecado. Então, meus irmãos, a gente vê aí o enredo dos sinais. Eu tenho ficado um pouco espantada em ver tanta coisa ao mesmo tempo. Tem dia que eu tô aqui na minha cozinha lavando meus copinhos, meus pratinhos, me bate um presságio, me bate um aperto no coração que eu falo, meu Deus. Agora estamos vendo aí todo mundo falando de paz e segurança. O último que foi a última bola da vez aí, há uns 4, 5 dias atrás, foi o próprio príncipe Williams, que é o príncipe lá da Inglaterra, né? Ele, marido da tal da Kate, foi visitar Israel pela primeira vez, e aí deu nos jornais que é um evento histórico, nunca alguém da corte real foi visitar Israel e não sei o que, já está se envolvendo em Israel. A gente está vendo Macron pedindo paz, a gente está vendo o Papa pedindo paz, a gente está vendo Donald Trump com o genro dele trabalhando um acordo de paz, literalmente. Se esse acordo é o acordo do anticristo, ele só vai poder entrar em vigor quando a igreja for retirada da terra. Então, até que isso não aconteça, eu não posso dizer que o acordo que eles estão fazendo é o acordo que está falando na Bíblia. Porque nós não vamos estar aqui para ver esse acordo ser nem assinado, acredito eu. Pode ser que a gente até veja ele ser assinado e logo em seguida a gente seja arrebatado, mas não sei. Então a gente está ouvindo falar, e a Bíblia fala, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, acho que é nisso, né? Capítulo 4. No finalzinho do capítulo, quando as pessoas andarem dizendo, eu queria até fazer uma coletânea, né, do povo falando paz e segurança, mas infelizmente eu não tenho tempo para fazer isso, literalmente, mas a gente sabe que está aí, meus irmãos, as pessoas, os líderes, os poderosos andam dizendo paz e segurança, e a Bíblia diz que naqueles dias, quando pessoas andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E o que é repentina destruição? É tudo que nós lemos nesse estudo. É a ira de Deus, é o dia do Senhor. Esse é o dia que vai trazer repentina destruição. A Bíblia falou lá em Isaías, dia de assolação sobre a terra, né? Para Deus destruir os pecadores da terra. Então, meus amados, nós estamos já no mirino, nós já estamos na mira do furacão. Não sei o que está faltando para Deus arrebatar a igreja, sinceramente não sei de nenhum motivo, não tem nada, porque tudo que a Bíblia falou está exatamente acontecendo ao mesmo tempo. A única coisa que eu tenho pedido a Deus é para ter misericórdia da minha vida e da vida dos irmãos, salvar as nossas famílias enquanto é tempo, e a gente tem que esperar, porque nós estamos aí. A batata não está assando não, ela já está começando a queimar, alguém poderia dizer. E assim, meus queridos e amados irmãos, eu preciso terminar esse vídeo, eu estou talvez aqui correndo um pouquinho no final, mas eu estou fazendo esse vídeo para vocês terem ideia em 4 dias. Tem 4, 5 dias que eu estou fazendo esse vídeo. Agora em que vos falo, ainda vou ter que passar esse áudio para o computador, editá-lo, renderizá-lo e publicá-lo. Não sei se hoje eu dou conta, pode ser que amanhã durante o dia eu consiga fazer finalmente a publicação desse vídeo, sábado, dia 30 de junho. Então,
realmente, os irmãos, eu comecei dia 26, na realidade dia 25 foi o dia que eu levantei esses textos da Bíblia, né? Então são aí 5 dias para conseguir colocar um vídeo no YouTube. Normalmente eu faço num dia só. Eu faço de manhã, levanto os textos, puxo a gravação, descarrego no computador e boto para carregar na rede. Mas tá sendo assim. Nos próximos dias eu não sei como é que eu vou fazer, porque tem visita. O irmão de meu marido veio de outra cidade e é aquela coisa complicada. Ao mesmo tempo que viraram as costas para nós nos primeiros dias, agora já está rodeando de novo e meu marido já empolga com o irmão, vamos sair, vamos lá, vamos cá. E eu tô aqui à disposição esperando e é difícil, é muito complicado. Mas eu tenho certeza que pelo menos enquanto for possível a gente vai estar trazendo o trabalho, tá bom? Os irmãos orem por mim. Tá difícil, estou no meio de muita intriga, literalmente falando, estou no meio de muita intriga, um tempo de muita intriga no meu meio, e é complicadíssimo o que está acontecendo, mas eu creio que Deus é misericordioso e eu vou conseguir passar por tudo isso e vou sair disso aqui limpa. Mas é isso, meus irmãos. E semana que vem, assim que eu puder, assim que eu tiver liberdade e condição de fazer alguma coisa, eu vou estar fazendo. Mas tá difícil. Eu já posso dizer para os irmãos que vídeo no YouTube agora deve ser aí entre 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, uma vez por semana, se muito. Eu preciso que os irmãos tenham paciência. Mas eu tô amando, porque nessa brincadeira muita gente tá vendo os vídeos antigos, né? E eles são muito bons, são vídeos muito importantes e é justo que os irmãos vejam realmente os vídeos antigos. Eu acredito que é a coisa certa, tá bom? Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa paz, que é a Shalom de Deus que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.